Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Então, para que vocês não se esqueçam, já vai dando um like, já vai acionando o sininho de notificações, já se inscreva no canal. E vamos ao vídeo de hoje, sem mais delongas. Hoje nós vamos falar da obra de Machado de Assis. Eu sou muito tranquilo para falar, eu me sinto muito tranquilo para falar nas obras de Machado de Assis. Machado de Assis é o meu escritor brasileiro favorito. Então, hoje nós vamos fazer uma resenha, ter uma conversa sobre uma obra de Machado de Assis, A Casa Velha. E ela é interessante para começar a entender o estilo e a obra de Machado de Assis. Recomendo fortemente que vocês comecem a ler a obra de Machado por esse livro Casa Velha. Ele é uma novela e foi publicado em 1885 e 1886, numa revista que existia na época, que era semanal, que chamava Revista Estação. Essa história se passa no Rio de Janeiro, em 1839. O cenário dessa obra é a Casa Velha. É um casarão antigo onde a dona Antônia é a dona do pedaço. Dona Antônia é que orienta e que faz a gestão desse casarão, com todas as suas tradições, com todas as suas contradições também. E que a dona Antônia era mulher de um ex-ministro do Império. O narrador dessa história é um padre que tem o objetivo de escrever um livro, fazer pesquisas sobre a época do Império, considerando que o marido da dona Antônia foi ministro de Dom Pedro I. Então, por indicação de um outro padre, ele vai até essa casa para que ele consiga verificar, investigar os documentos que lá existem, para poder fazer o seu livro, para poder cumprir sua obrigação, para poder cumprir sua meta. Ele estabelece uma sólida amizade com todo o pessoal da casa e que acaba se tornando um confidente de plantão para as pessoas que moram na casa. Passado algum tempo, ele desconfia que o filho da dona Antônia, que é o Félix, tem uma relação mais do que amizade com a Cláudia, que tem um apelido de Lalau. A Cláudia, ela mora na casa, ela é praticamente criada pela dona Antônia e mantém laços muito fortes, como se fosse uma filha adotiva. Logo o leitor fica sabendo que a família, principalmente a mãe do Félix, não quer a relação pelo fato da moça ser pobre e estar numa classe social menos abastada. O padre insiste que essa relação deveria ser estimulada, então, e acaba descobrindo que o tal ministro teve um caso extraconjugal com a mãe da Lalau. Durante o desenrolar da obra, com as pesquisas realizadas pelo padre, muitas surpresas são reservadas para o leitor. Aí que mora a grande sensibilidade de Machado de construir uma obra que gera tanto interesse para o leitor. Mas isso vocês vão ter que ler na obra. Não vou, praxe do canal não dá spoiler aqui. Então esse é o cenário da obra, é o conjunto da obra. Acho que tem uma interpretação interessante que alguns leitores podem fazer e até mesmo alguns críticos literários fazem. Essa Casa Velha representa o Império Brasileiro da época.
porque existe a dona de um espaço, a dona Antônia, existe o clero, que é o narrador, e existe um Dom Pedro II querendo a maioridade, que é o Félix, o filho da dona Antônia. Então vejam que dá para fazer um paralelo com o Império, talvez essa tenha sido a intenção de Machado. Pelo menos eu percebi isso na obra também. O que reforça essa interpretação de que a Casa Velha representaria um Império brasileiro é porque eles, nas entrelinhas e nas conversas entre os visitantes da casa, os habitantes da casa, eles falam da Guerra dos Farrapos, falam da maioridade de Dom Pedro II, fazem esses temas fazem parte constante da narrativa durante o desenrolar da obra. Então dá para fazer com uma certa tranquilidade um paralelo entre a Casa Velha e o Império Brasileiro da época. Além desses personagens que eu já citei, existe ainda o Vitorino, que é um moço que é um pretendente da Cláudia. A Lalau é uma Cláudia, a Cláudia, ou apelidada de Lalau, é uma pessoa muito dinâmica, tem uma energia muito grande e sempre lidera os movimentos da casa, ela está sempre provocando novas situações para os habitantes da casa. E tem também a Sinhazinha, que é uma pretendente à esposa de Félix. Essa Sinhazinha é de uma família que tem uma classe social muito parecida com a de Félix, então é uma pretendente, é uma possível esposa do Félix, do qual a dona Antônia faz muito gosto. O estilo da escrita de Machado nessa obra, ele se caracteriza por uma abordagem realística e psicológica, com um ritmo relativamente lento, apesar de que essa obra ser uma das mais curtas do Machado que eu li. Tem uma linguagem irônica e essa ironia contribui para a complexidade das emoções e dos pensamentos dos personagens que interagem durante essa novela do Machado. Gosto sempre de, nesse momento, ler alguns temas para que os leitores fiquem estimulados e se interessem. O texto de Machado explora bastante as relações humanas e sociais, o tempo e a memória, principalmente por causa do padre narrador, que está fazendo quase que uma biografia do Império nessa época, que está procurando estabelecer um cenário do Império nessa época baseado nos documentos que ele está investigando lá na Casa Velha. A solidão e o isolamento, que é presente, que pode ser constatado em vários personagens, a hipocrisia e a falsidade, difícil de entender agora, mas na leitura da obra você vai entender. Acho que a mensagem passada por Machado na obra Casa Velha faz os leitores refletirem sobre suas próprias vidas, suas relações, suas experiências e também questionam fortemente as normas sociais e os comportamentos hipócritas da sociedade. Não agora, mas naquela época, ok? Algumas obras similares à Casa Velha podem ser citadas para leitores que foram estimulados a ler essa obra. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, espetacular, o Machado de Assis também tem uma particularidade que o narrador está morto. Então é um pequeno spoiler, mas dá para saber logo, por isso que eu estou falando. A Senhora de José de Alencar, que ele também explora os status sociais, o casamento e o poder financeiro.
Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida, publicado em 1852, também explora bastante a sociedade do Rio de Janeiro do século XIX. Então, essas obras, eu estou colocando essas obras como similares, porque elas exploram bastante essa questão da sociedade brasileira da época, e aí cada autor tem um foco em algum ponto dessa sociedade, seja as normas, seja os comportamentos das pessoas. Agora nós vamos falar sobre a opinião dos leitores. Eu lembro sempre, quando eu apresento esse ponto na resenha, que essa opinião é muito particular. Então, a profundidade psicológica, então, é uma das coisas mais apreciadas pelos leitores, é a rica exploração das emoções e motivações dos personagens. É uma narrativa reflexiva, é bem própria de Machado, ele mistura o romance, o enredo com citações filosóficas, e então ele, de novo, permite que os leitores façam uma reflexão sobre a sua vida. Ironia e crítica social, é muito afiada a ironia de Machado nessa obra. Ele explora bastante a situação da sociedade na época do Império, principalmente essa elite dominante. E Machado tem também um estilo literário sofisticado, tem um uso muito habilidoso da mensagem, ele usa de uma forma muito hábil a linguagem, fazendo jogos de palavra, construções de frases distintas, que agregam um valor muito grande na literatura de Machado. Então, esses são os pontos que os leitores mais comentam favoravelmente. Como comentários negativos, nós temos o ritmo mais lento da narrativa, a acessibilidade de linguagem, afinal, naquela época se falava o português, obviamente, muito mais arcaico, e óbvio que quem gosta de uma leitura contemporânea vai ter dificuldade, vai ter que andar com o dicionário ou com o famoso Google para fazer as consultas lá de algumas palavras. E o final, várias obras de Machado, quase todas, essa obra, Casa Velha, deixa um final ambíguo. Tem gente que não gosta disso. Eu particularmente gosto de imaginar o que poderia ter acontecido com as suas várias possibilidades do fecho da história. Eu não tenho nada contra finais ambíguos do Machado. Não dá para analisar uma obra de Machado de Assis sem falar um pouco do contexto que ele vivia, sem conversar um pouco sobre a história e a importância desse escritor na literatura brasileira. Então, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1839, filho de pais pobres, e teve uma educação autodidata e começou a trabalhar como tipógrafo e revisor. Daí que veio o seu interesse pela literatura nessa época. Podemos citar já falei sobre as Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um marco na literatura. A narrativa é feita em primeira pessoa por um morto. Dom Casmurro é um romance muito famoso de Machado, também ele analisa ciúmes, subjetividade por meio da narrativa e apresenta personagens muito instáveis, como o Bentinho. Quincas Borba, em 1891, é outra obra importante de Machado. Helena é um romance muito profundo, muito interessante e que vale a pena ser lido.
Recomendo que vocês leiam Helena após um certo... após vocês se acostumarem com a linguagem de Machado e as suas obras. Acho que é isso. Não, vou falar um pouco mais sobre que Machado era um membro ativo da Academia Brasileira de Letras, sendo inclusive sendo seu presidente. Ele deixou um legado duradouro, muito impactante na literatura brasileira e influenciou muitos escritores que vieram a jusante. E até hoje, e o que caracteriza as obras de Machado como clássicas, são objetos de estudo e de apreciação até hoje, e eu acredito que para todo sempre. Aliás, isso é um conceito de obra clássica. Para finalizar, eu recomendo a leitura dessa obra, por ser uma obra de Machado de Assis, por ser uma obra curta, então o leitor vai se acostumar aos poucos com a linguagem do Machado, com a sua temática. Eu recomendo fortemente que vocês leiam a Casa Velha como a primeira obra de Machado. Pronto. Se vocês gostaram do vídeo, vocês não se esqueçam de dar um likezinho, a gente precisa muito desse likezinho, de se inscreverem nesse canal para ter acesso a mais resenhas como esta e que ative o sininho de notificação para receber as novidades do canal e principalmente distribuam este vídeo para suas redes sociais e aos seus amigos. Então é isso, nos veremos nos próximos vídeos do canal Livros e Ideia. Tchau, tchau.